E nós vamos conversar com o ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Alexandre Schwartzman, que está na linha aqui conosco no Bastidores do Poder. É um prazer recebê-lo, Schwartzman. Prazer estar aqui, obrigado. O senhor disse que não há espaço para queda nos juros e o Banco Central tem sido alvo de uma série de ataques, de críticas, de um cerco político da parte do presidente da República, Lula. Agora tem essa informação de que seria possível, aqui o Roberto Campos Neto, alterar a meta de inflação. O senhor acha que isso denota que a pressão de Lula fez efeito? Primeiro, né, não é o Roberto quem pode mudar, porque essa é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional. E, também, vou falar a verdade, a meta de inflação de 2023 não tem qualquer relevância na ordem geral da coisa, porque o próprio Banco Central, na comunicação dele, tem dito que neste exato momento ele está focando na inflação de 12 meses até setembro de 2024, e que a partir de março ele está olhando para a inflação de 2024. Estamos mexendo na meta de inflação de 2023, assim, além de ser uma mexida muito pequena, não tem assim, a menor relevância no conjunto do problema que nós enfrentamos. Inclusive porque a gente vai estourar o teto da meta de 2023, isso é sabido. Sim, ficaremos pelo terceiro ano consecutivo com a meta não cumprida, no caso. Isso, na sua avaliação, o fato de nós termos aí 3 anos de meta não cumprida, enfraquece a posição do Banco Central? Ou essa meta não cumprida, ela é consequência de um contexto mais amplo? Veja, certamente tem um contexto mais amplo, inflação global que cresceu, etc., mas assim, não dá para escapar do fato de que já se perdeu a meta, teto da meta de 2021 e de 2022, e provavelmente 2023 também. Mas o curioso nessa história é que o corolário de dizer o Banco Central perdeu a meta é que se tem que concluir que ele subiu pouco a taxa de juros, né? Enquanto a crítica é que a taxa de juros está muito alta. Então o pessoal que está usando esta crítica ao mesmo tempo que usa a crítica da taxa de juros impostos, tem que escolher uma. Ou o Banco Central perde, tem que ser criticado porque perdeu a meta, então teria que ter subido mais o juro, ou eles têm que criticar que subiu o juro. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Obviamente, não estou esperando um mínimo de coerência do pessoal que está promovendo esse ataque concertado ao presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central, ele no início de 2022 foi atacado inclusive por demorar para subir a nossa taxa Selic. Agora está sendo criticado porque a taxa Selic está lá em cima. Agora, o espaço fiscal do governo, ele inexiste. O senhor mesmo disse que não seria possível, dadas as condições de se baixar a taxa de juros. Eu lhe pergunto, além da taxa de juros, o senhor vislumbraria algum outro tipo de instrumento para controle de inflação? Porque a indicação agora, em que pese menor que o mês anterior, é de uma inflação ainda elevada, de 0,53%, segundo os dados que foram publicados. Portanto, é difícil você imaginar uma situação em que você baixa a taxa de juros, sendo que você ainda tem uma situação muito complicada da inflação em elevação, ou ainda num patamar acima daquele que é adequado. Tem alguma outra forma de lidar com o problema? Tem, do ponto de vista... Poderia, por exemplo, ter uma política fiscal mais apertada, ou seja, menos gasto. Mas a gente já definiu o contrário, né? Então, vamos lembrar o seguinte, o impulso fiscal, o aumento do déficit primário esse ano, né, mesmo que a gente não leve em conta, não tome ali a valor de face o orçamento do governo federal, mesmo que a gente imagine que vai ficar com um déficit aí na casa de 1,5%, 2% do PIB, que é menos do que quase 2,5% que está no orçamento, a gente ainda está falando do maior impulso fiscal que a gente observou nos últimos 25, 26 anos, com exceção daquele que foi feito em 2020, sob circunstâncias muito distintas. A gente estava no meio da pandemia, desemprego lá em cima, economia com falta de demanda. Agora você pega uma situação na qual a economia
vem de 2 anos de crescimento razoável, se não brilhante, razoável, o desemprego caiu, as pressões inflacionárias estão aí presentes, e aí em cima disso você joga um caminhão de demanda, que é o aumento do gasto público. Isso obviamente vai ter um efeito na inflação. Tá? Não inventaram um jeito disso não ter um efeito na inflação. Agora, sempre existe a possibilidade, né, de tentar lidar com a inflação atacando os sintomas ao invés das causas. Né? A gente viu, por exemplo, no ano passado. Né? Então a gente fez aquela brincadeira lá com o preço de combustíveis, reduziu os tributos, etc. Gerou um baita problema para os estados, que a gente ainda vai ter que equacionar, mas isso aí deu um alívio durante 3 meses e a gente conseguiu fechar a inflação do ano passado abaixo de 6. Sim. Agora a gente olha para a inflação sem o efeito do que foi feito ali na parte de combustíveis, de energia, mesmo de alimentos, ela está rodando a 8, 9% nos últimos 12 meses. Então, assim, a gente pode fazer medidas pontuais. Você pode, sei lá, segurar preço de combustível, né? Você pode segurar preço de energia. O governo Dilma fez isso repetidas vezes. Sim. Né? E conseguiu evitar que se estourasse o teto da meta. O senhor mesmo tem dito que o exercício aqui de análise das condições futuras do Brasil, na realidade, é de reexame do passado, por conta da repetição de certos erros que foram cometidos e que me parecem estão voltando à tona com uma, digamos, maquiagem de sofisticação que inexistem. Nem essa maquiagem. Não, a gente está repetindo os mesmos erros do passado. Né? A imunidade dos dirigentes desse país ao aprendizado é uma coisa que deveria ser estudada por todos os epidemiologistas do mundo. Tem alguma coisa que torna as pessoas em Brasília absolutamente imunes à evidência. As coisas dão errado, eles vão lá e tentam de novo. E aí eles tentam mais uma vez. É o que o Mário Henrique Simon se chamava o princípio da indução reversa. Se uma política fracassou, você deve tentá-la N vezes até que um dia ela dê certo. Essa que é... Não interessa quantas vezes você fracassa. Schwartzman, deixa eu lhe perguntar. 2 semanas atrás eu entrevistei aqui no Bastidores do Poder o Luiz Eduardo Assis, que também trabalhou no Banco Central. O Assis mencionou aqui no programa que se poderia trabalhar um nível menor de indexação da economia brasileira. Como é que se trabalharia isso na sua avaliação? Olha, acho que só tem um jeito, é entregar a inflação persistentemente na meta. Se você entrega a inflação sempre próxima à meta, cada vez menos as pessoas vão olhar para o passado na hora de formar preço. Elas vão olhar mais para o futuro. Futuro que elas imaginam o Banco Central é capaz de entregar a inflação na meta. Agora, na canetada, é uma coisa mais difícil, porque você tem contratos, etc. Agora, se você tiver uma postura em que você consegue, ao longo de vários anos, entregar a inflação ali pertinho da meta, as pessoas simplesmente vão parar de olhar para a inflação passada como um guia para a inflação futura. Elas vão passar a olhar para a meta como guia para a inflação futura, porque elas sabem que o Banco Central trabalha para entregar a inflação perto da meta. Fora disso, eu não vejo nenhuma maneira de resolver o problema de indexação, que também, diga-se de passagem, é muito menor hoje do que no passado. Sim. O presidente Lula participou essa semana da posse do Aloysio Mercadante como presidente do BNDES, e ele lembrou na posse do Aloysio Mercadante as taxas de juros praticadas no início do seu governo. E falou sobre as cobranças que recebia, a época do vice-presidente José Alencar. E daí eu lhe pergunto, que o senhor de alguma maneira testemunhou isso, já que à época o senhor participava da diretoria do Banco Central entre 2013... Eu entrei um pouco mais tarde, mas sim, eu sei dos relatos. Isso. Qual que foi porque naquela época, me parece, havia uma percepção ou uma conduta de Lula muito diferente da que ele tem hoje. Porque ele preservou, de alguma maneira, o trabalho do Henrique Meirelles, à época presidente do Banco Central. E hoje ele parece fazer as vezes do José Alencar. O que mudou de lá para cá na sua avaliação? O Lula é um político oportunista. Ele está sempre maximizando no curto prazo. Né? Oportunista não no sentido de desonesto nem nada. Né? Oportunista no sentido do cara que vê oportunidade. E ele maximiza em cima disso. Ele joga dama, ele não joga xadrez. Então ele consegue pensar 1, 2 lances à frente, não vários lances à frente. Então o que ele está vendo é o seguinte: vai dar uma dificuldade de crescimento esse ano.
Isso vai ser colocado na conta dele, ele está tentando jogar a culpa em outra pessoa. Né? O que é um instinto humano, por mais lamentável que esteja, ele é bastante difundido. Então, me parece que um pouco é isso, um pouco. É o seguinte, lá atrás, né, não era tanto o Lula. Acho que quem segurava a onda, de fato, era o Palocci. Era um ministro que tinha intimidade e estatura para chegar no Lula e falar, isso aqui não pode ser. Né? Contra todos os instintos do Lula. Ele ouviu o Palocci. Ele ouviu o Palocci até o dia que ele parou de ouvir, e aí começamos a ter problemas. Né? Naquele episódio lá da Dilma, do Gasto é Vida, ali ele parou de ouvir o Palocci, e ali o país entrou num rumo que nos levou à situação que a gente está hoje. Hoje em dia não tem uma pessoa. O Fernando Haddad é um executor de políticas que são pensadas pelo Lula ou por alguém ali no círculo mais interno. Ele executa, ele não tem a estatura para virar para ele e falar, desculpa, isso aqui não vai dar certo. Aliás, aparentemente ele tem falado que esse negócio do Banco Central não é uma boa medida. E o Lula tem ignorado ele solenemente. Porque, de novo, não é um cara quem o Lula ouve, é um cara em quem o Lula manda. E isso é bem diferente. Então o problema não é o Lula. O Lula é sempre quem foi. O problema é que está faltando o Palocci. Com relação a uma âncora fiscal, que me parece seria um meio de se buscar ali, no médio e longo prazo, a curva descendente dos juros, não lhe parece que há uma enorme bateção de cabeça para encontrar uma fórmula que exclua corte de gastos? Porque me parece que haverá uma dificuldade neste governo de que gastos sejam cortados. É claro que ninguém é contra gasto social, por óbvio, mas existem outros gastos na estrutura de Estado que são altos, elevados, como, por exemplo, subsídios, desonerações, e essa palavra corte de gastos parece quase que proibitiva nesse governo. Como é que o senhor avalia isso? Primeiro, não é mais gasto, a gente é investimento, tá? O presidente Lula já disse que... Para a gente dormir com a consciência tranquila. Não é gasto, aliás, não é gasto, é investimento, né? Porque a gente, inclusive, a gente muda a linguagem, a gente coloca um gênero neutro nessa história e o problema magicamente desaparece. Essa história de âncora, na boa, enfim, a gente não devia perder tempo com âncora fiscal. Não que ela não seja importante, ela é, mas assim, o que a gente está chamando de âncora fiscal é uma promessa de controle de gasto. Veja, não faltaram promessas de controle de gasto no Brasil. A gente tinha metas de resultado primário, a gente tinha uma lei de responsabilidade fiscal, a gente tinha uma regra de ouro na Constituição que proibia tomar dívida para financiar gasto corrente. A gente criou o teto de gastos. Né? Isso aqui para... A gente também tinha acordos ali dos governos estaduais para não gastar, né? Pagar a sua dívida primeiro. Tudo isso foi jogado pela janela toda vez que o controle de gasto entrou em conflito com o objetivo político-eleitoral de curto prazo do governo de plantão, seja no governo Lula, seja no governo Dilma, seja no governo Bolsonaro. Por que alguém vai acreditar que desta vez vai ser diferente? Eu pergunto, assim, se alguém acreditar nisso, uma boa, merece perder dinheiro, merece perder muito dinheiro, porque o nosso histórico todo é o contrário disso. Então vão quebrar a cabeça, vão prometer uma regra super complicada e obviamente excluindo um monte de coisa que se considera gasto, vai ser só investimento, e a dívida vai continuar a crescer. Então você olha para isso, a gente não perde seu tempo com isso, porque não vale a pena. Trata de arrumar, entra em reforma direta, aí você tem um compromisso mais crível de que você vai fazer o gasto. Agora, você está ouvindo falar em reforma administrativa? Não, né? Não. Então... Schwartzman, eu sei que tu tens uma agenda bastante cheia, eu só tenho uma última pergunta para essa nossa entrevista, é a seguinte: eu tenho ouvido por aí muito alarido de certos setores da esquerda, dos progressistas, falando a taxa de juros em 13,75% só beneficia os rentistas e os banqueiros, e eu vi uma entrevista ou uma manifestação do presidente da Febraban, que supostamente seria um grande beneficiário dessa taxa de juros, ele dizendo que os juros deveriam baixar. A taxa de juros elevada, ela serve para alguém, na sua avaliação?
Pois está, primeiro não é para os bancos, né, porque o banco capta a taxa de juros de mercado e empresta. O banco ganha dinheiro no spread. Né? Obviamente, quem é detentor de título público vai ficar feliz. Né? Agora, se você baixar, a gente já tentou baixar a taxa de juros na mar. A gente fez, de novo, faz parte da nossa, mais uma das experiências que a gente tentou e não deu certo. O governo Dilma fez isso. O Alexandre Pombini, né, apesar de ser gaúcho, ele foi lá e se curvou às vontades da mandatária de plantão. E o Pombini baixou o juro, a inflação foi embora. Né? E lá na frente, quando a inflação, você teve que o Banco Central correr atrás e subir muito mais o juro do que teria sido necessário se ele tivesse agido de maneira responsável no primeiro momento, sem ser subserviente ao Poder Executivo. Então, assim, você pode baixar o juro, o Banco Central pode tomar a decisão que quiser, mas vai ter consequências do ponto de vista de inflação. E a gente viu isso acontecer com o próprio Roberto. O Roberto baixou o juro, tinha justificativa melhor para isso, né? A economia, com pandemia, a gente levou a Selic para 2%, veio a inflação e lambeu. Não, mas foram as cadeias, foram combustíveis, esquece. Olha assim, faço uma métrica muito simples. Pega assim, no IPCA, tudo que está subindo que não é nem alimento, portanto, problema de commodity, que não é energia, né, nem combustível. Se a gente quiser sair o dado hoje, a gente está com uma inflação de 9% nos últimos 12 meses de tudo que não é alimento, energia e combustível. A inflação, mais de 60% dos itens do IPCA estão subindo em média a cada mês. Isso não é um problema localizado, é um problema generalizado e que está ligado a uma economia que reagiu de uma maneira muito mais rápida do que se imaginava quando começou o processo de afrouxamento monetário e também de estímulo fiscal. Então, você põe essas duas coisas juntas, a inflação sobe. Né? Então, não adianta, assim, não tem mágica. Perfeito. Alexandre Schwartzman, obrigado pelo espaço na agenda para falar aqui no Bastidores do Poder. É sempre um prazer ouvi-lo. Tá certo. Um grande abraço. Um grande abraço, até uma próxima.